Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? O pecado contra o Espírito Santo. Esse é o tema que nós vamos ver a partir de agora. É um tema interessante. Algumas pessoas se perguntam se já pecaram, já cometeram esse pecado contra o Espírito Santo. Outras pessoas têm medo de cometer tal pecado. Afinal de contas, foi Jesus mesmo quem nos falou que todo pecado seria perdoado aos homens, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não seria perdoado. Essas palavras de Jesus estão registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 31 e 32. Então, o que seria esse pecado? Pecado contra o Espírito Santo, pecado que não tem perdão. É importante aqui nós mencionarmos que uma das funções do Espírito Santo, de acordo com João, capítulo 16, verso 8, é convencer o ser humano, convencer o homem do pecado. Então, quando o homem se distancia de Deus, à medida que o homem se distancia de Deus, isso vai ficando um pouco mais difícil. Eu gosto daquela ilustração a respeito da pessoa que não tem o costume, o hábito, que nunca trabalhou no pesado mesmo, no campo, que nunca trabalhou com uma foice, ou com uma enxada, ou com um facão, e pela primeira vez a pessoa vai trabalhar com uma dessas ferramentas. Então a pessoa passa o dia trabalhando no duro mesmo, e o que que acontece? No outro dia, o que que vai acontecer com a mão ou com as mãos da pessoa? A pessoa vai estar com a mão cheia de bolhas. Nasce ou surge aquelas bolhas que incomoda, que dói. E no outro dia a pessoa volta a trabalhar usando aquelas ferramentas ou aquela ferramenta. E a bolha ela vai continuar ali incomodando, doendo. Mas a partir do terceiro dia, aquela bolha ela já não vai incomodar tanto, ela já não vai doer tanto. E no que a pessoa continua trabalhando no decorrer dos dias, aquela bolha ela vai se transformando em quê? Em calos. Eu falo isso por experiência própria, né? Então eu sei do que estou falando, né? Se transformam em calos, assim como estes aqui. E o calo, ele não incomoda, ele não dói. Assim também acontece com a pessoa que peca contra o Espírito Santo. Por quê? A pessoa é colocada diante de uma situação em que ela é tentada a fazer uma coisa que ela sabe que é errado, ela sabe que aquilo vai contra os seus princípios, contra aquilo que ela acredita, mas ainda assim a pessoa faz. Só que nesse período que a pessoa está pensando ali se vai fazer, se não vai, ela ouve uma voz. O que que nos diz aqui Isaías capítulo 30, verso 21? Diz, quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, naquele momento ali decisivo que você está pensando, será que eu vou fazer isso? Sendo tentado a fazer, você ouve aquela voz na sua consciência, dizendo, oh, não faz, o caminho não é por aí. Então, quem é essa voz? De quem é essa voz? É a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo. Então, mas você faz. E aí o que, que vai acontecer? Você resiste à voz do Espírito Santo. Aí você vai ficar pensando, preocupado, rapaz, eu cometi esse pecado, eu fiz isso, eu fiz algo errado, eu me afastei de Deus. E aquilo lhe incomoda, você sente aquela dor, você sente aquele desconforto. Mas, com o decorrer dos dias, aquela situação ou outras situações semelhantes se apresentam novamente e você novamente faz a mesma coisa. Você cai novamente, você se distancia de Deus novamente. Então você volta a sentir aquela dor. Mas os dias vão passando e você novamente cai naquele mau hábito. E você vai, cada dia você vai praticando, você vai se afastando de Deus. E a voz do Espírito Santo vai falando com você, dizendo, olha, não é por aí. Mas você vai insistindo. Então chega um momento que aquele pecado, ele se torna assim algo que não dói mais, algo que não incomoda. O coração ele fica endurecido, assim como os calos nas mãos, aqui da ilustração que nós usamos, o coração também ele fica endurecido
parece que cria calos no coração. E aí a pessoa se coloca em uma posição em que realmente ela não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Então isso é perigoso. Efésios capítulo 4, verso 30, olha só, o apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele fala a respeito desse assunto. Ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então, a pessoa entristece o Espírito Santo quando se afasta dos caminhos de Deus. Paulo, ele diz, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz: não apagueis o Espírito. Então é isso, a pessoa entristece o Espírito, a pessoa apaga toda a influência do Espírito Santo na sua vida, e a pessoa se coloca num lugar ou num local tão distante que não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Aí sim, a pessoa peca contra o Espírito Santo nessas condições. Porque se o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, e a partir do momento que eu me coloco em uma situação dessa forma, desse jeito, como que fica a minha situação? Porque se é o Espírito Santo que me convence do pecado e eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo, aí é uma situação muito difícil. Mas, meu querido amigo, minha querida amiga, se você, mesmo estando distante dos caminhos de Deus, mas se você ainda ouve, você ainda consegue ouvir aquela voz lhe chamando, falando ao seu coração, dizendo: olha, o teu mundo não é este. Você pertence, você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Você precisa retornar. Você deve se chegar aos pés do Salvador. Você precisa voltar. Então você ainda não pecou contra o Espírito Santo. Ainda existe esperança, mesmo você estando afastado, mas se você ainda está conseguindo ouvir o apelo do Espírito Santo falando no seu coração, você pode ter certeza que você não cometeu este pecado. E aí é hora de fazer o quê? De voltar, de se chegar para Deus. Porque qual é a tendência quando nós nos distanciamos de Deus? É cada dia esse distanciamento aumentar. Vai só aumentando. Isaías 59, verso 1 e 2, diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Olha só, quero ler esse texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas o que acontece? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então a pessoa se coloca numa situação tão distante da influência do Espírito que ela não consegue mais ouvir a voz do Espírito. Ela não consegue mais sentir dor pelas coisas erradas que ela está praticando. Isso é muito triste. Pessoas que, quem sabe, nasceram na igreja, pessoas que foram educadas pelos pais nos caminhos do Senhor e hoje está distante, hoje praticando coisas aí, as obras da carne, como se fosse algo totalmente natural. É muito triste essa situação. Então, se você está distante, ainda há esperança. Não é pelo fato de você estar distante que você cometeu esse pecado, não. A Bíblia ela nos dá exemplos de pessoas que se distanciaram dos caminhos de Deus, mas que não cometeram pecado contra o Espírito Santo, que tiveram a oportunidade de voltar aos braços do Pai e voltaram. Por exemplo, é o caso de Sansão, lá em Juízes, capítulo 16, verso 20, quando Sansão ele revelou ali, abriu o seu coração para Dalila, ele revelou o seu segredo, e quando ela cortou ali o seu cabelo, ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele pensou: vou sair, vou me soltar, como das outras vezes, vou me livrar. Mas lá em Juízes, capítulo 16, verso 20, diz: porque ele não sabia que já o Espírito do Senhor se havia
retirado dele. Então o Espírito havia se retirado dele pelo fato de ele ter se desviado dos caminhos do Senhor. E nós conhecemos a história. Mas Sansão, o que acontece? Ele clama ao Senhor, ele ora, ele se arrepende. E Deus atende a oração de Sansão. Deus atendeu, Deus o perdoou. Então, há esperança para você também. Há esperança. Você precisa retornar. Se você está sentindo essa necessidade de retornar, se você reconhece que este caminho que você está trilhando não é bom, é porque você não pecou contra o Espírito Santo. E Hebreus, o autor de Hebreus, lá no capítulo 3, versos 7 e 8, ele diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo está aí falando ao seu coração. Não endureça o seu coração. Ele está aí, apelando, te mostrando, te dizendo que é hora de retornar. Então você precisa retornar. Enquanto há essa possibilidade. Quando é que podemos encontrar a Deus? Isaías 55:6 diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Quando que nós podemos achar? É hoje, o momento de salvação é agora, enquanto nós estamos vivos. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe, minha amiga. Que você possa permanecer firme ao lado do Senhor. Você que está trilhando os caminhos do Senhor. E você que por algum motivo se desviou, anda distante, que você possa retornar. Ainda há tempo, ainda há esperança. O Espírito e a noiva dizem: vem. É o que está registrado aqui no livro do Apocalipse. Vou ler mais esse verso. Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa, o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Fique com Deus, tchau. E até a próxima. Nos vemos no nosso próximo vídeo.